A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, amigos queridos. Este evangelho, ele é bastante simbólico ao nosso grupo Esperançar, porque estamos completando 60 evangelhos no ar. Contando por semana, nós estamos no ar há 1 ano e meio. Tivemos que nos reinventar por causa da pandemia. E nesse período fizemos novos amigos que nos acompanham em várias cidades do Brasil, às vezes até fora. Nós queremos agradecer, mas agradecer muito, imensamente, aos trabalhadores da Casa Esperançar, que não desistiram da causa, que puderam estar conosco durante esses 60 evangelhos, e com certeza, nós não temos hoje a dimensão de onde foram parar as palavras do Evangelho. Mas hoje nós temos uma gratidão imensa de continuarmos a viver aquilo que estamos aprendendo na doutrina espírita. Muito obrigada. Então, nós estamos aqui hoje completando o Evangelho 60. Ao final, tem uma surpresa para vocês. E nós gostaríamos de informar, simultaneamente ao Evangelho online, nós estamos voltando presencialmente aqui em Santos, na Avenida Afonso Pena, 176. Nós estamos juntos com o grupo Fraternidade Cristã. Então fica no mesmo endereço, um prédio lindo, um espaço maravilhoso. O nosso dia de reunião pública serão sempre às quintas-feiras, às 19h30. Se você quiser tomar um passe, escutar o Evangelho, conversar conosco para um tratamento de fluidoterapia, nos procure todas as quintas-feiras. Sejam muito bem-vindos. O capítulo que nós estamos hoje refletindo com todos vocês é o capítulo 25, tem muitas pessoas que acompanham conosco, né? Ou uma pequena leitura ou capítulo. É o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Busquem e vocês encontrarão. Nessa parte do Evangelho vem assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que nos pedirem. Então esse é o capítulo que nós vamos refletir. Então, eu gosto sempre de brincar, né, nesse capítulo. Às vezes, nós estamos estudando o Evangelho do começo ao fim. Mas, às vezes, nós abrimos aleatoriamente, né? E aí cai no capítulo, então a gente está lá, faz a prece e, de repente, cai no capítulo. Pedi e se vos dará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então a gente fala, nossa, é um sinal, as coisas vão melhorar. E aí nós não nos
nos aprofundamos na lição e, de uma maneira ainda infantil, fazemos os nossos pedidos. Eu vou pedir agora. Mas o Senhor, Ele estava a cada ensinamento querendo despertar o nosso espírito milenar. Pedi e obtereis? Como assim? Eu tenho pedido tanto e as coisas não têm acontecido. Eu tenho batido tanto na porta e a porta não tem aberto. Estamos vivendo momentos de crise difíceis. Será que eu não entendi o que o Mestre propôs a todos nós? E aí eu queria chamar a atenção para vocês nessa expressão do Evangelho, os verbos pedi, buscai, batei. Todos os verbos estão no imperativo. Era da maneira que Jesus conversava com as pessoas da época e da maneira também que ele colocava os ensinamentos. E foi dessa maneira que os discípulos escreveram os evangelhos. E aí a gente começa a entender. Ele fala, batei, buscai, pedi. Ele está pedindo a ação nossa. Mas nós nos confundimos. Nós precisamos primeiro que a ação venha dele. Faça alguma coisa, depois eu faço. Mas não, ele já está dando a dica logo no começo. Pedi, batei, buscai, vai, faz a sua parte. Estamos na Terra cumprindo um programa de vida. Nós temos um programa a vencer aqui na Terra. Então isso é muito importante a gente começar a entender. Existem coisas que nós devemos realizar. É claro que nós vamos ter o quê? Inspiração, companhia, aqueles sonhos para nos inspirar a caminhar, mas nós é que devemos realizar. Faz parte do nosso aprendizado, do nosso currículo. É muito parecido com uma escola aqui na Terra, né? A mãe, o pai pode estudar com o aluno, pode ajudar, coloca numa aula particular e faz aula de reforço, mas no dia do teste, no dia da prova, somos nós que temos que resolver os problemas. A vida se faz da mesma maneira. Nós estamos aqui numa escola da vida e precisamos cumprir a nossa parte. É muito importante que tenhamos esta consciência, que nós estamos aqui para um trabalho de renovação íntima do nosso espírito. Mas nesses dias da qual nós estamos vivendo, muitas vezes a gente fala assim, mas não tem sido difícil, eu peço, nada acontece, as coisas pioram. E às vezes a gente, naquele ímpeto de falar sem consciência, eu acho que Jesus nos enganou, porque eu peço e não recebo, eu busco e não acho, eu bato e a porta não se abre. Mas é porque nós ainda não entendemos a reflexão profunda do Evangelho. E aí eu queria fazer uma proposta para você que está nos assistindo no Evangelho online do Grupo Esperançar. Se você puder, aonde você estiver neste momento, feche os olhos um minutinho e responda intimamente a essas questões. O que eu busco vindo à casa espírita ou assistindo o Evangelho pela internet? Eu busco um tratamento para a saúde física ou espiritual? Eu busco resolver um conflito íntimo? Eu busco ter mais paciência? Eu busco um trabalho? Podem abrir os olhos. O que o Evangelho, na proposta semanal, eu vou em busca? Porque eu tenho que fazer com que esta mensagem, ela entre na minha intimidade e volte para fora como ação. Eu não posso colocar essa mensagem adormecida em mim.
e para fora continuar a mesma pessoa? Que ação que estão me provocando? E aí hoje nesse capítulo vem nos ensinar, pelo menos nos alertar, que existem alguns compromissos de vida que são compromissos nossos e que o espiritual, os céus, ele não conseguirá fazer por nós, porque ele estaria o quê? Burlando a lei divina. São compromissos nossos. Então o Senhor, logo no começo, diz assim: qual é o pai, né, que oferece uma pedra quando o filho pede pão? Então, quando nós não estamos sendo atendidos da maneira da qual a nossa visão ainda restrita pede, a gente pode lembrar desta passagem que o Senhor vai nos doar os bens verdadeiros. Então a gente começa a pensar, opa, tem alguma coisa a mais. E lembrando do verbo, ele sempre fala, vai que eu estarei contigo, vai, ande, caminha, pega o seu leito e vai. Então essa é a mensagem que a gente começa a refletir desta noite. E aí nesse momento a gente começa a se colocar novamente como aluno. Eu é que vou fazer o concurso, eu é que vou fazer o teste, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, porque eu vou então ser colocado à prova. A vida do Espírito aqui na Terra é da mesma maneira. Nós vamos ter provas, provações a serem ultrapassadas, e essas provações farão que o nosso espírito cresça em entendimento. Eu gosto sempre de lembrar que os nossos anjos protetores, eles estarão sempre conosco à medida que nós os convidamos para caminhar juntos. Só que como uma analogia, como a regra da maratona, de uma Olimpíada, o atleta ele nunca poderá, durante o trajeto da sua maratona, ser tocado por um fiscal, por um juiz, pelos que estão organizando, porque senão ele é desclassificado da prova. Então eles vão acompanhando na lateral, mas você não pode ser tocado. Os espíritos protetores que caminham conosco, eles praticamente têm esse comportamento desses juízes, desses fiscais de uma Olimpíada. Vamos, continua, você consegue, mas eu não posso fazer por você. Existem passos que somos nós que temos que dar. Por isso que quando nós pedimos, Senhor, buscai e achareis, né? Que nós temos que fazer para o céu nos ajudar, nós temos que ir na frente e despertar a nossa consciência e esse discernimento. Em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, teve a primeira maratona feminina dos Jogos. Fazia um calor de mais de 30 graus. A suíça, Gabriela Andersen, aguentou bem até a metade da prova, mas a partir do quilômetro 21 o desgaste tomou conta do seu corpo, a desidratação, e ela não desistiu. E eu queria que vocês observassem nessas imagens os fiscais, os juízes, os que acompanham todas as provas, estavam ali para segurá-la a qualquer momento, mas não podiam tocá-la, pois ela seria automaticamente desclassificada. Essa imagem nos traz hoje para a nossa encarnação. Em alguns momentos nós estamos cambaleando, andando, mas seguindo em frente, mas os espíritos protetores, amigos, nos inspiram ali pertinho. Não desista, continua, estamos aqui. Estamos esperando você passar pela linha de chegada. Essa é uma imagem tão forte e que a gente agradece a Gabriela por nos permitir utilizar a imagem dela. Sabemos que hoje os jogos não aceitariam, né, um desgaste assim do corpo, mas ela precisava chegar. E nós precisamos chegar na linha de chegada. E nós estamos acompanhados como ela está. E assim que ela passar pela linha, ela será recolhida,
pelos bons amigos, pelos fiscais e nós fazendo uma analogia pelos espíritos dizendo como valeu a pena cada momento. Que a gente possa lembrar desta imagem que nós vamos conseguir. É importante, né, às vezes nós relembrarmos de uma situação, que relembrar é viver. Continuemos então com o Evangelho. Boa noite, amigos do Grupo Esperançar. Boa noite, amigos que acompanham o nosso Evangelho semanalmente. Estamos aqui para mais uma reflexão. Essa semana vamos falar sobre uma frase que diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará. E para nós, estudiosos da doutrina espírita, para nós que somos espíritas, essa é uma questão um tanto inquietante, porque ela vai de encontro direto ao objetivo da nossa encarnação. E se a gente abrir o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a encarnação dos espíritos, questão 132, nós teremos a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Antes da gente entrar na resposta para essa pergunta, a gente olha para nós mesmos. Então, se hoje eu me perguntasse, né, qual é o objetivo da minha encarnação? Então, faça essa pergunta para você mesmo. Qual é o objetivo da sua encarnação? Né? Qual seria a sua resposta? Eu ouso dizer que a grande maioria das pessoas talvez considerasse que o objetivo da sua encarnação é o seu aprimoramento, né? A sua evolução como espírito, ou às vezes até cumprir uma missão como um espírito encarnado, ou resgatar alguns pontos que ficaram para trás. Mas independente de qualquer pormenor, de qualquer detalhe a esse respeito, a primeira coisa que vem à minha cabeça, né, e eu acredito que vem à cabeça da grande maioria das pessoas quando se faz essa pergunta, é uma visão mais individual, né, do tipo: eu estou aqui para resgatar as questões que ficaram para trás da minha vida, das minhas atitudes, dos meus relacionamentos, e com isso me tornar uma pessoa melhor, e com isso evoluir, e com isso conseguir caminhar em direção ao nosso objetivo, que é, né, se aperfeiçoar e conseguir se tornar um espírito, uma alma mais evoluída. E isso está completamente correto, tanto que a resposta para esta pergunta, de novo, a 132 do Livro dos Espíritos, a primeira parte dela fala exatamente isso. Então, na verdade, um dos objetivos da nossa encarnação é exatamente esse. Vou ler para vocês a primeira parte da resposta. Diz assim: Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar à perfeição, devem passar por todas as dificuldades da existência no corpo físico. É nisso que consiste a expiação. Então, nós estamos absolutamente corretos ao pensar que um dos objetivos da nossa encarnação é exatamente esse, que o nosso espírito, como indivíduos, né, consiga evoluir, consiga dar um passinho em direção à evolução, consiga ser melhor do que foi na encarnação anterior, né? Só que onde mora o nosso deslize? Achar que é só isso, achar que é somente isso, quando na verdade existe um segundo propósito para a nossa reencarnação, né? E esse segundo propósito, ele já expande a nossa área de atuação, não somente como indivíduos, mas com tudo que está ao nosso redor,
com as pessoas que estão ao nosso redor, com o meio no qual a gente vive. Então, esse conceito de reencarnação, ele não se restringe ao espírito individual propriamente dito. Ele se expande, porque se nós estamos aqui, de qualquer maneira nós causamos um efeito em todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, em todos os lugares que nós visitamos. Então, nossa estada aqui, ela tem um efeito como se fosse uma onda, né? Então, tudo que eu toco, eu atinjo. Então, não adianta eu olhar somente para mim, para o meu espírito, para a minha evolução. E isso fica bem claro na segunda parte da resposta a essa pergunta. Vamos lá, está escrito assim. A encarnação tem ainda outra finalidade, dar ao espírito as condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele adquire um corpo feito de matéria essencial desse mundo, para que ali possa cumprir as ordens de Deus. É assim que, participando da obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós temos que pensar que nós somos como se fosse uma engrenagem. Todos participam. Os meus atos, eles influenciam diretamente todos que estão ao meu redor e o meio no qual eu vivo. Então, não adianta eu me centrar em mim mesma e achar que se eu faço as coisas corretamente, se eu estou me tornando uma pessoa melhor, se eu estou evoluindo internamente, e não tenho nenhuma demonstração disso no mundo exterior, não consigo fazer com que o mundo à minha volta sinta a mesma coisa, a nossa encarnação o objetivo dela vai ser pela metade. A gente não pode acreditar que eu fiz a minha parte daqui para dentro, então está tudo resolvido. Não, e daqui para fora, né? Então, qual é a nossa inter-relação com as pessoas, com o mundo? Qual é a nossa contribuição? É isso que vai nos levar a uma evolução completa, né? Ao caminho de uma evolução completa. Então, nós temos que observar, nós temos que contribuir da melhor maneira que a gente puder, não só para a nossa evolução individualmente, mas o que eu posso fazer pelo ambiente no qual eu vivo, pelas pessoas, como é que eu posso ajudar as pessoas a evoluírem também, né? Eu acho que esse é o grande ponto aí. E aí nós temos o comentário do Kardec que diz assim, olha só, a ação dos seres no corpo físico é necessária para a marcha do universo. Deus, em sua imensa sabedoria, quis que, através da reencarnação, os espíritos encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por essa lei admirável da providência divina, a lei da reencarnação, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. Então, se a gente pensar na nossa reencarnação, ela não foi ao acaso, né? A gente não encarnou, não veio na família que nós viemos ao acaso. Não foi uma coisa assim, fácil, né? Então, vai agora, vai dessa vez e vamos ver o que acontece. Não, tudo é muito planejado, tudo é cuidadosamente planejado. Às vezes demora anos, centenas de anos, para que se consiga a combinação perfeita de todos esses espíritos juntos. Então, isso é um momento precioso, né? Uma encarnação é uma oportunidade única, uma oportunidade preciosa. Então, o que a gente tem que sempre ter em mente é o que eu posso fazer para tirar o melhor desta oportunidade que nos foi dada. O que eu posso fazer para ter o melhor de todas as relações e inter-relações que eu tenho e que eu cultivo, né? E pelas quais eu estou sendo submetida nessa encarnação. Então fica aqui a sementinha para a gente pensar
a sementinha para a gente começar a nos questionar o que eu posso fazer, não só para mim, não só como espírito, não só como indivíduo, mas no meio no qual eu vivo. Como é que eu posso tirar o melhor das minhas relações? Como é que eu posso fazer o melhor pelo ambiente, pelo planeta, pela vizinhança onde eu vivo? Às vezes a gente acha que mas eu fiz uma coisinha aqui, isso não vai adiantar nada, né? Porque as pessoas estão fazendo tão diferente, e se eu fizer uma coisinha aqui não vai fazer nenhuma diferença. Vai porque você começa com uma coisinha próxima a você, que vai se tornando uma onda, você vai influenciando as pessoas vão observando o que você faz, as pessoas vão aprendendo, ou às vezes sugerindo e modificando, enfim. A mensagem que eu acho que fica dessa questão aqui é que nós não estamos sozinhos, nem como espíritos encarnados, e nem como espíritos propriamente dito, né? Então, tudo foi planejado antes, tudo tem uma supervisão maior, tudo tem uma razão maior, tudo tem um motivo pelo qual nós estamos aqui juntos, neste momento, nesta época, nesta era, nessas situações todas que nós estamos enfrentando, tá? Então, eu queria convidar vocês a refletir sobre a razão da sua encarnação, né? Então, antes da gente pensar só na razão da nossa encarnação individualmente, vamos pensar no macro, como é que a razão da nossa encarnação pode influenciar a todas as pessoas, ao meio no qual nós vivemos, e como é que a gente pode tirar o melhor disso tudo. Ok? Muito boa noite a todos e seguimos com o nosso Evangelho. Boa noite, meu nome é Roberta, sou do Grupo Espírita Esperançar. Os evangelhos online irão continuar, apesar de já haver a abertura nessa semana da casa presencialmente, com todas as determinações sanitárias, né? O tema de hoje é Ajuda-te e o céu te ajudará. Ele está no capítulo 25 do Evangelho, que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. E Kardec faz uma observação bastante interessante. Ele diz que essa máxima, buscai e achareis, é análoga a ajuda-te e o céu te ajudará. Ele fala assim, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Para nós que estudamos a doutrina espírita, existem as leis morais, né? No espiritismo ele tem as leis físicas ou naturais, que são as leis que podem ser estudadas pela ciência, e tem as leis morais, que são as que fazem as relações nossas com Deus e com o nosso próximo. E a lei do trabalho e a lei do progresso, elas estão elencadas nessas leis morais. Quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no Livro dos Espíritos e as leis morais estão todas divididas por capítulos. É bastante interessante. E então, quando a gente fala em trabalho, né, a gente já está chamando para a gente a questão, né? A gente já está chamando para a gente, porque ajuda-te.
busca, batei, né? Nenhuma porta vai se abrir se você não bater. Você não vai encontrar nada se você não procurar. E ajuda-te ajuda-te. Quando você fala ajuda-te, você está de novo falando de autoconhecimento. Porque quem pede ajuda precisa saber para que está pedindo ajuda, né? Por isso a gente precisa se conhecer. Que tipo de ajuda a gente quer? O que a gente precisa? O que vai fazer melhor para a gente? Isso ou aquilo? E isso a gente só vai saber se nós tivermos autoconhecimento suficiente. Por isso, o ajuda-te e o céu te ajudará, ele nos move a pensar na lei do trabalho e do progresso. O trabalho, ele impulsiona o progresso. Sem o trabalho, nem a gente progride, nem o mundo progride, né? Há trabalhos que precisamos fazer individuais, conosco mesmo, da nossa personalidade, e há trabalhos que a gente precisa fazer com o coletivo. Que tipo de sociedade a gente quer, qual vai ser a nossa ação na sociedade, no meu trabalho, o que eu posso fazer para melhorar, né? Nas minhas relações pessoais, como é que eu posso agir para me tornar uma pessoa que possa, nessa convivência com a sociedade, caminhar junto e melhorar. E esse autoconhecimento, né, quando a gente fala de se conhecer, que tipo de ajuda, né? Primeiro a gente precisa pensar, fazer escolhas. Que tipo de escolha eu quero fazer? Que tipo de homem eu quero ser? Nessas escolhas você precisa pensar e pedir para que essas escolhas sejam coerentes. Refletir, será que esse pedido que eu estou fazendo é o melhor para mim? Aí entra a ação da prece. Sempre que você tiver que fazer uma escolha, que você tiver que se autoconhecer, a prece e a meditação, elas vão te ajudando, porque elas vão te iluminando, vão te dando mais clareza para o teu pedido, para aquilo que você vai querer. E quando a gente conhece, se aprofunda na doutrina espírita, a gente vai ver que a gente fez um compromisso na espiritualidade. Nós estamos aqui, não viemos a passeio, nós viemos com um compromisso de melhora individual, de progresso individual e de melhora e progresso coletivo, né? Para o ambiente que a gente vive, para o país que a gente vive, para o mundo que a gente vive. A gente não pode esquecer disso. A gente precisa sempre lembrar, né? Assumir um compromisso de por que a gente está aqui e reavivar esse compromisso. O nosso dia a dia tem que ser de reavivação do compromisso por que estamos aqui. Muitas vezes a gente passa por alguma fase da nossa vida e que a gente fica esperando que caia dos céus a solução. E nos imobilizamos, seja por medo, seja por preguiça, seja por acomodação. A gente está lá, esperando que Deus nos ajude. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O que você tem que fazer? Você tem que se movimentar. Para fazer essa pesquisa, né, eu li uma historinha no site do Momento Espírita, que dizia que um sábio e seus discípulos seguiam um caminho. E no caminho eles encontraram um homem com um carro preso num lodaçal. E o homem ajoelhado ao lado do carro, rezando fervorosamente.
O sábio olhou aquilo, olhou para os discípulos e eles seguiram. Mais adiante, eles encontraram um outro homem nas mesmas condições, chovia naquela noite. O carro atolado e o homem praguejando e tentando tirar o carro, empurrando o carro dali. E naquela ação, né, ele pegou uma tora de madeira, tentou tirar o carro. O mestre olhou para os discípulos, eles pararam, ajudaram aquele homem a tirar o carro do atoleiro, ele seguiu viagem e os discípulos e mestres seguiram também. Os discípulos quiseram perguntar para o mestre, mas mestre, aquele que orava, nós não paramos para ajudar? E por que paramos para esse que estava nervoso, praguejando? E o mestre explica que aquele, mesmo com defeitos, mesmo praguejando, ele agradeceu a ajuda, mas ele fazia a sua parte, ele se movimentava, ele saiu do lugar que ele estava. E o outro esperava que a ajuda caísse do céu. Muitas vezes acontece isso conosco. A gente fica esperando uma ajuda, uma mão invisível que venha tirar da gente aquele fardo, aquele problema, só que a gente não faz nada para mudar aquilo que está em torno. É isso que essa fala do ajuda-te, que o céu te ajudará, é isso. A gente precisa dar uma forcinha para Deus, dar uma forcinha para a espiritualidade. Eles precisam ver, porque é nosso livre-arbítrio. Então, se o nosso livre-arbítrio diz fiquemos parados, eles vão respeitar. Eles querem ver o movimento, eles querem ver para onde a gente está indo. É para onde a gente está indo e aí sim vem a ajuda. Caminhamos juntos. A lei de causa e efeito no Espiritismo, ela nos convoca à responsabilidade, né? Causa e efeito, ação e reação. Então a gente precisa lembrar disso para fazer uma gestão correta da nossa existência, né? Não adianta a gente se acomodar, ficar parado de braços cruzados, rezando, sem fazer um movimento, sem se modificar interiormente, sem modificar as nossas atitudes. Então, cair no vitimismo, ou tudo que acontece de errado comigo ou de ruim comigo, a culpa é do outro. A gente tende a ficar nesse movimento de acomodação e achando que a gente, pedindo aos céus, que essa ajuda vem. E a gente está lá, de braços cruzados, esperando ajuda, né? Às vezes no centro espírita está lá, vai toda semana, toma passe, mas não percebe que precisa se autoconhecer, que precisa fazer as mudanças interiores e fica lá, esperando ajuda, né? Quantas encarnações ficamos assim? Quantas e quantas encarnações estamos vindo nisso? E se continuarmos nesse vitimismo, em ficar de braços cruzados, quantas encarnações mais precisaremos? Então, é preciso que a gente... o Espiritismo é uma doutrina que nos convoca à ação. Ele nos convoca, ele nos impele ao trabalho, ao movimento, à ação no bem, à autotransformação, ao autoconhecimento. E se a gente se acomoda, se a gente não faz nada, a gente não cresce, a gente não trabalha, a gente fica preso ao nosso próprio lodaçal particular. Assim como o homem lá da história do sábio ficou preso com o seu carro no lodaçal, se a gente fica de braços cruzados, esperando uma ajuda exterior, a gente fica preso no nosso lodaçal particular.
O Richard Simonetti, que é um escritor espírita, ele falou o seguinte num dos seus livros: haveremos de suportar com a ajuda de Deus se estivermos dispostos a nos ajudar, movimentando-nos para retirar o carro existencial dos nossos atolamentos. Então, assim, há como tirar o nosso carro existencial do atolamento, mas é preciso movimentar-se. Esse tema do Ajuda-te é bastante interessante. Eu ficaria conversando aqui um tempão, mas a gente tem tempo e os amigos também vão falar. E então eu queria encerrar com uma poesia do André Luiz, por meio da psicografia do Chico Xavier, que chama Ajuda-te, que diz assim: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremo-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Prestem atenção. Detenhamo-nos na importância das horas de hoje. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos para parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Muito obrigado, uma boa noite e nós seguimos com o Evangelho. E hoje, com muito orgulho, chegamos à marca de 60 evangelhos online. Os evangelhos online que começaram durante a pandemia para nos cuidarmos direito, mantendo o distanciamento social, mas que nem por isso precisávamos deixar de fazer estes evangelhos. Então nos reinventamos e criamos esses evangelhos online para poder chegar ao lar de quem frequentava a Casa do Esperançar. Mas felizmente, isso ampliou de uma tal forma que hoje chegamos a lares que não são nem da nossa cidade ou nem do nosso estado e quiçá nem do nosso país. Para marcar essa homenagem de 60 evangelhos, é uma oportunidade de poder presenteá-los com uma poesia de minha autoria, chamada Bem Cuidados, que vai ser declamada por todos os integrantes do Esperançar que participam desses evangelhos. É um presente para mim, como poeta, e espero que para vocês, que curtam essa poesia em forma de luz. Quando coloco algo em xeque, tenho a ajuda de Kardec. Quando a dor vem, não importa quantas vezes, tenho a ajuda de Bezerra de Menezes. Quando eu fraquejo em continuar os estudos,
tenho a ajuda de Eurípides Barçanufo. Quando preciso lembrar que o amor puro é a maior das leis, tenho a ajuda de Meimei. Quando necessito me moldar com a precisão de um cinzel, tenho a ajuda de Emmanuel. Quando quero ampliar a visão além do meu nariz, tenho a ajuda de André Luiz. Quando as dificuldades causam solavancos, tenho a ajuda de Anália Franco. Quando preciso de humildade para o que der e vier, tenho a ajuda de Chico Xavier. Quando oro implorando uma fé que me guia, tenho a ajuda de Maria. Quando busco a mais intensa luz, tenho a ajuda do Mestre Jesus. Quando intensifico as orações a mim e aos irmãos meus, tenho a eterna ajuda de Deus. Quando minha alma tem recaída e faz drama, tenho a ajuda de quem me ama. Quando quero mudar algo que está ruim, tenho a ajuda de quem ora por mim. Quando me perdoo de quando erro e falho, tenho a ajuda me dispondo ao trabalho. Quando preciso onde me amparar, tenho a ajuda de todos no esperançar. Estamos a todo momento sendo amparados, buscando ou não ajuda, somos bem cuidados.